Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe hoje exercícios de movimento circular uniforme. Dá uma olhadinha na tela mágica. A questão de número 1 diz o seguinte pra gente, ó. Numa corrida de motos, o piloto A completa 45 voltas das 70 previstas. Ao mesmo tempo, observa que esse ele foi bem direto, né? No mesmo tempo. Então tem o piloto A e tem o piloto B. Ao mesmo tempo que o outro percorre 45 voltas e o outro 44. Então o A percorreu 45 das 70 previstas, faltando a ele 25 voltas, e o B percorreu 44 das 70 previstas, faltando para ele 26 voltas. Ele disse que isso aqui foi ao mesmo tempo, né? Então o A está uma volta à frente do B. O que ele diz agora para a gente? Qual deverá ser no restante da corrida a razão entre a velocidade média do piloto B e a velocidade média do piloto A? Bom, velocidade média é distância sobre tempo, né? ΔS sobre ΔT. Qual a razão entre a velocidade média do B e a velocidade média do A para que cheguem juntos ao final dessa corrida? Significa que eles vão gastar o mesmo tempo. Beleza? O tempo é o comum, né? Então, ó, o tempo ele será igual a distância sobre a velocidade. No caso, a velocidade média. E um detalhe, essa distância ela será o número de voltas que está faltando, né, vezes o tamanho da pista. Eu não sei qual o tamanho que a pista de corrida tem, mas vai ser o número de voltas vezes o tamanho da pista. Vou colocar esse Dzinho aí, ó, como sendo o tamanho da pista. Como os tempos são iguais, eu vou igualar os dois tempos do A e do B. É isso que eu vou fazer aí, porque os tempos são iguais, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. O tempo é distância sobre velocidade. Então ficou distância do A sobre velocidade do A igual a distância do B sobre a velocidade do B. Então vão ficar, na verdade, né, duas razões assim. A do A vai ficar 25 vezes D sobre a velocidade do A, e a do B vai ficar 26 vezes D sobre a velocidade do B. Observa agora que a razão que ele pediu foi B sobre A, né? Então, ó, velocidade de B sobre a velocidade de A, ela vai ser igual. Se você olhar ali, a gente corta o Dzinho, né? E aí vai ficar 26 sobre 25. Essa razão vai dar 1,04. Essa razão. Observa que essa razão tinha que dar maior que 1, porque como o B estava atrás do A, o B precisava andar mais rápido que o A para conseguir compor a distância que lhe faltava. Muita atenção na interpretação. Nesse caso aí, a gente comparou através dos tempos. Às vezes, nesse movimento circular, a gente pode comparar através das grandezas, linear e angular. Linear é aquela que tem unidade base metro, angular é aquela que tem unidade base radiano. Dá uma olhadinha nessa próxima aqui, ó. Um móvel em trajetória circular, essa daqui era múltipla escolha? Não, tá certinho. Um móvel em trajetória circular de raio 5 metros parte do repouso com aceleração angular constante. Ó, parte do repouso, a velocidade inicial é nula, com aceleração angular constante. Isso então é um movimento uniformemente variado. E ele me deu a aceleração angular, 10 radianos por segundo ao quadrado. Ele quer saber quantas voltas ele percorre nos 10 primeiros segundos. Beleza? Observa bem, nós temos uma equação linear de movimento uniformemente variado, que é ΔS igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Essa é a equação do move, equação linear do move, né? A gente agora vai escrever a equação correspondente angular. Olha só, Δθ ao invés de ΔS, ômega 0 ao invés de V0 e alfa ao invés de A. Essa é a angular, tá vendo? Essa é a equação angular. Essa é a equação linear. A equação linear é aquela que tem a unidade base metro. A angular é a unidade base radiano. Eu vou trabalhar com a angular, tá bem? Observa que ele fala que parte do repouso, então isso aqui é zero.
E aí eu vou descobrir o Δθ. O Δθ, que vai sair em radianos, né? Ele vai ser meio vezes a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado, que é 10 ao quadrado, 10 vezes 10, tá vendo aí? Isso vai dar 1000 sobre 2, né? 1000 sobre 2 vai te dar um Δθ de 500. 500 radianos. Não foi isso que a questão pediu. A questão está te perguntando o número de voltas. Aí a gente vai lá e vai fazer uma regrinha de 3 com a quantidade de radianos em uma volta. Você lembra da quantidade de radianos em uma volta? 2π radianos, né? Então uma volta é equivalente a 2π radianos. Quantas voltas serão equivalentes a 500 radianos? Fazendo a continha, eu vou achar um número de voltas de 250 sobre π, né? Vai ficar 500 divididos por 2π, então vai ficar 250 sobre π voltas. Letra B aqui, ó. Show de bola? Beleza? Dá uma olhada nessa próxima. Uma questão muito tradicional de aparecer em movimento circular uniforme são os relógios analógicos. Relógio analógico é aquele que tem 3 ponteiros. Ponteiro das horas, ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. Show de bola? E esses ponteiros a gente já tem o tempo de uma volta de cada um deles, que é o nosso período. O ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta. O ponteiro dos minutos demora 1 hora. O ponteiro dos segundos demora 1 minuto. Show de bola? Então a gente já tem até os períodos. Em um relógio analógico comum, existem 3 ponteiros. O das horas, o dos minutos e o dos segundos. A ponta de cada um desses ponteiros descreve um movimento circular uniforme. Se a ponta do ponteiro dos segundos possui módulo de velocidade igual a 6, qual é o valor que melhor representa o diâmetro da trajetória circular percorrido pela ponta desse ponteiro? Bom, observa que ele me deu a velocidade e eu já sei o período, né? Tem uma equação muito tradicional, V igual a ômega R, linear igual a angular vezes o raio, olha só. E o ômega, já que eu tenho o período, né, que é o período de cada ponteiro, o ômega é 2π sobre período, olha só. E como eu estou trabalhando com o ponteiro dos segundos, eu já sei que esse período aqui, ó, é de 60 segundos, né? Esse raio aqui, ó, é o que eu quero descobrir, e essa minha velocidade aqui é de 6 centímetros por segundo. Então, com esses dados que estão aí, eu vou descobrir esse raio em centímetros. Observa que as opções estão em metro. Já viu ali as opções em metro? Mas eu vou acabar achando em centímetros, tá bom? No final, eu vou ter que transformar para metros, tá legal? É só não esquecer, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, V igual ao ômega, que é 2π sobre período, vezes o raio. Vamos substituir os valores, ó. Vamos substituir os valores. 6 igual a 2 vezes π divididos por 60 vezes o raio. Esse raio aqui, então, ele vai dar 360 sobre 2π, ou então 180 sobre π centímetros, olha lá. Como eu te falei, eu vou precisar colocar isso em metros e vou precisar colocar o π como 3,14. E o que eu quero é o diâmetro, não se esqueça, tá? O diâmetro, ele é o dobro do raio. Então vai ficar assim, ó, o diâmetro, ele vai ficar 2 vezes 180 sobre 3,14. Então isso daí vai te dar uma continha de 360 divididos por 3,14. Isso vai te dar um diâmetro de 114,64 centímetros, o que te dá 1464 metros. Você vai aproximar para 1,15, né? Olha lá. Show de bola? Muito beleza, muito tranquilo. Assim, importante chamar a atenção, movimento circular não é uma matéria muito fácil de fazer exercício, porque você tem as grandezas lineares e angulares. Então, quando você estiver lendo a questão, procure identificar bem o que é linear, o que é angular, procura ver direitinho o que ele te deu para você conseguir relacionar essas grandezas. São muitas grandezas envolvidas. Olha essa agora.
As bicicletas do fim do século XIX alcançavam uma velocidade escalar média de 20 km por hora. Sua grande roda dianteira de 60 polegadas, ou aproximadamente 150 centímetros, fazia dela a máquina de propulsão humana mais rápida até então fabricada. Atenção, olha para a figura, você vai ver que não há uma transmissão de movimento. Não existe uma correia ou um eixo, fazendo com que essas rodas girem acopladas. Não existe contato entre elas também. Isso não é uma questão de transmissão de movimento. O que está havendo é uma rotação da roda dianteira e da roda traseira. E elas estão andando juntas, portanto possuem a mesma velocidade. Então, como os pedais são fixos ao eixo da roda, os pedais estão aqui, tá vendo? Eles giram junto com a roda dianteira, né? Então, se o pedal der uma volta, a roda dianteira também dá uma volta. Então, como os pedais são fixos ao eixo da roda, quanto maior o diâmetro da roda, Quanto maior o diâmetro da roda, maior é a distância percorrida em cada giro. Portanto, maior a velocidade alcançada em cada pedalada. Beleza. Agora, o detalhe é que todo mundo vai ter a mesma velocidade, né? Aí agora ele diz assim, considerando que o diâmetro, uma atenção, diâmetro, é muito comum ele dar o diâmetro e não o raio, né? E aí a gente tem que trabalhar com o raio, não com o diâmetro, tá bom? Então o diâmetro da roda maior é 150, logo o raio 7,5, o diâmetro da menor 30, logo o raio 15. A sinal alternativa que representa a razão entre as velocidades angulares da roda menor em relação à roda maior. Como eu te falei, são muitos dados, às vezes fica um pouco enrolado, Mas observa, ele tem a velocidade que é a mesma para as duas. Ele pergunta qual é a razão entre os ômegas e fala dos raios. V igual a ômega R, uma equação bem tradicional. Ele quer a razão de ômega. O ômega, ele é V sobre R. Então, se ele quer a razão de ômegas, basta a gente fazer um sobre o outro, Então vai ficar, o ômega ele chama de roda maior e roda menor, Então vamos colocar roda dianteira e roda traseira. O da roda traseira, porque ele quer a velocidade menor sobre a maior. Então a roda traseira vai ser V sobre o raio da roda traseira, que é 15. O ômega da dianteira vai ser o mesmo V sobre o raio de traseira, que é 75. Ele quer a razão, então vamos jogar um sobre o outro. Quando a gente jogar um sobre o outro, repete a primeira, troca o sinal para vezes, cambalhota na segunda, tá bom? Então vai ficar, V sobre 15, 75 sobre 15, Eu estou fazendo essa de cima sobre a de baixo, tá vendo? Aí simplifica o 75 com 15, sobra 5 ali, Eu acabei percebendo que eu coloquei 15 aqui de novo, mas aqui era V, Aqui era o V. 75 sobre V. Porque aí o V corta com V também, Então essa razão, o ômega menor, que é o da traseira, sobre o ômega maior, que é o da dianteira, é igual a 5, Show? Beleza? Essa foi uma outra questão também muito interessante, porque a gente está fazendo uma comparação, mais uma vez, de duas situações, a dianteira, a traseira, É muito comum esse tipo de situação em movimento circular. Dá uma olhada nessa próxima aqui para você ver. Olha só. Mais uma vez, eu vou ter que fazer comparações, Essa é aquela questãozinha tradicional da bicicleta. Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade escalar constante de 18 km por hora. Olha só, 18 km por hora. Se a gente dividir por 3,6, isso aqui vai me dar 5 metros por segundo. Beleza? O pneu, devidamente montado na roda, possui diâmetro de 70 centímetros. Isso te dá um raio de 35 centímetros, No centro da roda traseira, presa ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7 centímetros. Vai observando que ele sempre te dá o diâmetro, Então, o diâmetro do pneu, o diâmetro da roda dentada traseira, junto ao pedal e preso ao eixo, há uma outra roda dentada de diâmetro 20. Olha só. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, conforme mostra a figura. Olha, essa união através de uma corrente é uma transmissão por correia. Elas têm a mesma velocidade linear, a roda dentada traseira e a roda dentada dianteira. É uma transmissão por MCU, de correia, onde eles possuem o mesmo V, mas não o mesmo ômega. A roda menorzinha, a roda dentada menor, acaba girando muito mais, Não há deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas.
supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. Observa, o número de voltas por minuto dos pedais. Olha, voltas por minuto é uma frequência. Eu quero descobrir a frequência e quero essa frequência em RPM, porque é voltas por minuto ou rotações por minuto. Bom, o que eu quero é descobrir a frequência daqui, ó, dos pedais. Os pedais estão junto com a roda dentada traseira através de uma transmissão por correia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar lá no pneu. Eu vou lá no pneu. Aí você vai me perguntar assim, poxa Vidal, você está querendo saber qual é a frequência dos pedais. E aí você vai lá no pneu, E por que lá no pneu? Você vai entender quando a gente fizer a análise da roda dentada traseira com a roda dentada dianteira. Olha só, vem para cá. A roda dentada traseira e a roda dentada dianteira, elas possuem a mesma velocidade linear. Olha só, não vou chamar de A não. Eu vou chamar de traseira e dianteira. Traseira, dianteira. Tá bem? Tem uma equaçãozinha que a gente aprende de relação, que é o V igual a ômega R. E tem uma outra equação que a gente aprende, que é o ômega igual a 2π vezes a frequência. Olha só. Eu vou colocar essas equações aí agora misturadas, né? Eu vou misturar todo mundo aí. Então vai ficar assim, ó, o V da roda traseira, ele vai ser o ômega, que é 2π vezes a frequência da roda dentada traseira, sobre o raio. E o outro vai ser 2π vezes o da frequência da dentada dianteira, vezes o raio. O 2π corta com 2π, e agora você vai entender por que eu comecei no pneu, olha só. A frequência da roda traseira vezes o raio da roda traseira, dentada, né, é a frequência da dianteira e o raio dentada dianteira. Observa o que eu achei. O que ele quer é isso aqui, ó. Isso é o que ele quer. Isso aqui eu tenho, o raio da roda dentada dianteira é 10 centímetros, o diâmetro era 20. Esse raio da roda dentada aqui é 3,5 centímetros, o diâmetro era 7. E essa frequência da roda dentada traseira, aí volta para cá agora, você vai entender o porquê do pneu. Se eu olhar para minha figura, esse pneu, ele está acoplado a essa roda dentada traseira por eixo. Existe um eixo que pende o pneu a essa roda dentada traseira. Olha só, quer ver? Dá uma olhada para mim aqui nessa tela maiorzinha, olha só. Existe um eixo, aí tem aquela roda, o pneu lá atrás. Aí tem uma roda dentada traseira menorzinha. Eles estão presos no mesmo eixo, que aí esse ferro ali central, é um eixo lá da roda. Se esse eixo girar, o pneu e a roda dentada giram juntos. Então eles possuem a mesma frequência. Ó, a frequência da roda dentada traseira é igual à frequência do pneu. Porque eles estão numa transmissão por eixo. Então, eu vou lá no pneu e vou fazer o seguinte, ó. V igual a ômega R no pneu e o ômega 2πf. Olha só. Agora eu estou no pneu, tá? Então o V é igual 2 vezes o π, que ele mandou considerar 3, vezes a frequência do pneu, que eu não sei. Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu esqueci. O V vale 5, né? Ó, o V vale 5. Então 5, 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o raio do pneu. Observa lá em cima que o raio do pneu é de 70 centímetros. Não pode esquecer de colocar isso em metros, tá? O raio não, desculpa, o diâmetro é 70. Então o raio é 35 centímetros. Colocando em metro, 0,35, olha só. Então fazendo essa continha aí, eu vou achar a frequência do pneu, que é igual à frequência da roda dentada traseira, de 5 divididos... Olha, essa outra continha aqui é 2 vezes 3, 6, vezes 0,35 é 2,1. Então a frequência da roda dentada traseira está dando 5 sobre 2,1 Hz. Não se esqueça que ele quer a resposta em RPMs, tá bom? Então a gente vem para cá agora, olha lá, vamos substituir. Vou substituir exatamente aqui, ó, nessa equaçãozinha aqui, tá? Ó, a frequência da roda dentada traseira, que é 5 divididos por 2,1,
gente acabou de achar aqui, ó, 5 dividido por 2,1, vezes o raio da roda dentada traseira, que é 2,5. Isso é igual à frequência da roda dentada dianteira, vezes o raio, que é 10. Dando uma ajeitadinha a mais aí, a frequência dessa roda dentada dianteira, ela vai ficar 5 vezes 3,5, que vai dar 17,5, divididos por 2,1 vezes 10, que vai dar 21. Só que isso está em Hertz. O que ele quer é em RPMs. Para passar de Hertz para RPM, basta multiplicar por 60. Então, ó, vai ficar uma frequência da roda dentada dianteira de 17,5 divididos por 21 vezes 60, para poder transformar em RPMs. Vou até confirmar a continha agora. 60 vezes 17,5 divididos por 21. Isso aí te dá uma frequência da roda dentada dianteira de 50 RPMs. Show de bola? Essa te deu um pouco mais de trabalho, né? Essa foi um pouquinho mais de conta, mas é isso. Bom, não se esqueça, desenvolva bastante o seu ritmo de exercícios, porque quanto mais você modelar exercício, mais fácil vai ficando, tá bom? Um beijo grande e fica suave na física aí.